Opa aí pessoal, eu decidi agora fazer 5 manuais de protagonistas que são apelões e sem mimimi mesmo, entendeu? Aquele protagonista que senta a mão mesmo, sem mimimi, se você é homem, mulher, criança, ele não tá nem, ele é sem mimimi, né? Então eu decidi fazer esse protagonista, né? Que é aquele protagonista, caguei, andei, sou forte mesmo, foda-se, né? E eu espero que vocês gostem, né? Se gostar, curte, comente, compartilhe. O nosso primeiro manual é I Devour the Heaven and Earth. Tudo começa no reino de tudo começa no reino de U, e logo é nos mostrado, né? O nosso protagonista está todo norteado, não sabe o que está acontecendo. E é nos contado pela sua esposa que ele acabou dormindo com uma menina lá, né? E ele tá dormindo com essa menina várias vezes, né? E essa esposa dele já chama todo mundo, chamou o comitê, chamou os guardas, chamou todo mundo. E nosso protagonista não tá entendendo o que tá acontecendo, ele tá meio desnorteado ainda. E ele descobre que ele foi acusado de ter traído a sua esposa, né? Nosso protagonista é um príncipe e ele é descoberto que ele foi traído a sua esposa, que ele traiu a esposa. Só que na verdade nosso protagonista não traiu ela e não lembra de ter traído ela, né? Ele tá desnorteado, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. E aquilo foi tudo repentino, tipo assim, foi uma coisa muito bem planejada, né? Apareceu todo o conselho, todo mundo. E eles fizeram aquilo tudo para deserdar nosso protagonista do cargo de príncipe que ele tem, né? De príncipe coroado, né? E o que acontece? Armaram tão bem aquilo que nosso protagonista não teve nem chance de se defender. E nosso protagonista, para uma pessoa que faz cultivo, né, uma pessoa cultivadora, tirar o seu cultivo é como matar a pessoa. E o que eles fazem? Primeiro eles tiram o cultivo do nosso protagonista, porque sabe que o nosso protagonista, se ele ficar perigoso, ele vai matar todo mundo, né? Mandam matar a mulher. E o nosso protagonista, num momento de raiva, né, ele vai querer brigar, aparece um cultivador lá, né, nível muito forte, e acaba pegando e humilhando nosso protagonista também, né, que nosso protagonista achava que essa pessoa era amigo dele, mas essa pessoa era o mestre da esposa do nosso protagonista, né, dessa mulher que traiu nosso protagonista, né, que marcou tudo isso para tirar nosso protagonista do trono, né. E a irmã do nosso protagonista, né, ela tenta intervir, mas ela não consegue, né? E nosso protagonista acaba sendo mandado para uma prisão para morrer naquela prisão, depois tirado do seu cultivo. Só que nosso protagonista está passando num lugar muito gelado, né? Levaram nosso protagonista para um lugar muito gelado para que ele morresse de frio, né? Então acharam que o nosso protagonista realmente tinha morrido de frio. Aí eles jogam ele do penhasco, mas só que o nosso protagonista, ele tinha um tesouro da família dele, né? E esse tesouro acaba reagindo a ver o corpo do nosso protagonista em estado deplorável. E esse tesouro acaba ativando, voltando o cultivo verdadeiro dele, né? E esse tesouro era do Rei Macaco, né? E agora o nosso protagonista, ele vai treinar essa arte marcial que é lendária da família dele, para poder se vingar um dia dessa esposa dele e desse mestre de cultivo que traiu ele também, né? Se ele vai conseguir ou não um dia se vingar dessas pessoas, é com vocês, pessoas. Tem que ver esse manhwa. Esse manhwa é muito... Nosso segundo manhwa é Return the Medamon. Tudo começa com o nosso protagonista, né? Ele é nos mostrado ele no meio de um penhasco. E ele tá seguindo pelo plano do demônio celestial, né? E ele tá contando, né? E ele é chamado de louco, né? Nosso protagonista é chamado de louco. Ele fala, foi muito chamado de louco, tudo mais. Só que, por que esses caras estão seguindo nosso protagonista? E logo ele nos mostra que nosso protagonista roubou uma pílula desses pessoal, né? Uma pílula de jade celestial. E o nosso protagonista sabe que ele vai morrer, né? Ele sabe, ele pode entregar aquela pílula lá e sabe que vai morrer. Então o que o nosso protagonista faz? Ele começa a ameaçar jogar essa pílula fora. Só que o nosso protagonista, ele sabe que mesmo se ele jogar a pílula fora, ele vai morrer de qualquer maneira. Então o nosso protagonista, meio louco, ele acaba, como ele é chamado de louco, ele acaba engolindo essa pílula. E ele acaba enfrentando esse culto. Só que nosso protagonista, mesmo ele sendo forte, eles ainda estão em número maior. Então nosso protagonista acaba sendo jogado daquele penhasco, né? Muito ferido, ele acaba sendo jogado daquele penhasco. E ele pensa, pô, morri. Mas não, ele não morreu. Ele acaba reencarnando, ele acaba transmigrando para um mundo celestial, né? E esse mundo celestial tem um Deus lá, e esse Deus fala assim, olha, você engoliu essa pílula. Essa pílula contém milhares de almas, né? Contém 1000 almas. Então, agora eu vou fazer você retornar ao mundo moderno, ao seu mundo que você estava, né? Reencarnar, voltar no tempo. E agora, depois de você voltar no tempo, eu quero que você cumpra várias etapas para que você possa libertar causalmente essas almas que estão presas dentro dessa pílula, né? Tipo assim, por ele ter engolido a pílula, aquelas almas não podem mais reencarnar. Então ele tem que passar algumas etapas, né? Tanto que ele ganha as habilidades de algumas pessoas dessa pílula, para que essa pessoa tipo assim, possa seguir em frente, né? E ele vai fazendo isso conforme vai passando a obra, né? E agora é nos mostrado nosso protagonista retornando no tempo, né? Ele retorna no dia que ele apanhou de um cara aleatório. Só que agora não é mais aquele cara que só apanhava, não era o garoto de recado que só apanhava, né?
Agora, nosso protagonista, ele é um cultivador muito forte, né? Ele vai começar a aprender as artes marciais que ele demorou muito tempo para aprender, né? Que ele sofreu muito antes de aprender. E agora ele vai aprender no começo e vai tentar fazer de tudo para mudar o mundo do Murim. E esse aí é um protagonista que não tem pena mesmo. Ele mata, não tem pena. Ele senta o sarrafo mesmo, né? E se ele vai conseguir ou não um dia mostrar que ele vai conseguir ou não um dia elevar as almas dessas pessoas, né? Conseguir fazer essas pessoas reencarnar, né? Seguir na vida dessas pessoas. E vai conseguir também mudar a cabeça do Murim, né? Transformar e virar ele de um simples louco, um cara mais forte do Murim. Aí é com vocês, pessoal. Nosso terceiro manhwa é Return Desastre Classe Hero. Tudo começa com o nosso protagonista conversando num café lá com um amigo dele, né? E ele vai entrar numa dungeon pra libertar o mundo ali, né? E nessa dungeon ele vai entrar com os 12 mais fortes ali, né? E esses 12 mais fortes, o que eles têm em comum? Inclusive seu amigo, eles são servos de deuses. Só o nosso protagonista aqui não é um servo de um deus, né? Tanto que o pessoal fica até chocado. Pô, existe 12 personagens que tem 12 deuses. Porque um deles não tem e é o mais forte, né? E esse o mais forte é o nosso protagonista. Ele tá todo acabado, mostrado pra ele todo machucado e tudo mais. E ele acaba entrando nessa dungeon, né? Com esses pessoal. E quando ele começa a entrar nessa dungeon, ele começa a massacrar todo mundo ali daquela dungeon, sem dó nem piedade. Porém, o nosso protagonista, quando a dungeon acabou, ele acaba sendo esfaqueado pelas costas, né? E ele não vê quem esfaqueou ele pelas costas, porque ele foi sozinho. Ele era aquele cara que ia sozinho pra fazer, entendeu? Ele ia com um grupo, mas ele é sozinho, se fudeu sozinho, né? E ele acaba sendo esfaqueado pelas costas. E ele acaba... O pessoal acha que ele acaba morrendo, né? Só que um tempo depois, nosso protagonista, ele acaba retornando ao mundo moderno, né? E ele acaba retornando todo peladão, né? E ele pega e começa a enfrentar esses monstros, né? E ele acaba reencarnando, ele acaba voltando num corpo totalmente diferente do dele, né? Um corpo sem cicatriz e mais jovial, né? E é nos mostrar que nosso protagonista, ele passou um inferno naquela dungeon. Ele ficou lutando sozinho naquela dungeon, né? O nosso protagonista Lengun, né? Ele ficou lutando sozinho naquela dungeon, mano. E ele, porra, acabou tal. E ele percebe que ele foi traído, né? E agora o nosso protagonista, ele retornou mais casca grossa do que ele tava, do que ele era. E agora ele vai tentar descobrir quem foi desses 12 deuses, né? Sem ser o amigo dele, que era um desses 12 discípulos de Deus. Qual desses 11, né, mais ou menos, que traíram ele, né? E ele vai tentar descobrir, ele vai sentar o sarrafo todo mundo que pensou que ele tava morto vai descobrir que ele tava vivo, né? E o pessoal que descobriu que ele tava vivo, e ele, tipo assim, quando ele retornou, ele descobre que a casa dele foi vendida, tudo dele foi vendido, né? Ele fala, pô, por que eu não autorizei ninguém vender nada? Porque todo mundo vendeu. E o melhor amigo dele, né, que era uma das únicas pessoas que eles consideraram amigo, que era o discípulo do deus lá, de um deus lá, o único amigo dele é traído, né? E acaba mandando um amigo dele pra longe, entendeu? Pra um amigo dele não reivindicar das coisas dele, né? E ele descobre tudo isso, a injustiça que aconteceu, e agora ele vai fazer de tudo pra se vingar dessas pessoas que traiu dele, né? E essa aqui é nos mostrar várias dungeons, várias coisas, né? E esse protagonista é um dos protagonistas que não tem medo e senta porrada em todo mundo, independente se você é homem ou mulher, ele vai te quebrar se você entrar no caminho dele, né? E agora ele vai fazer de tudo pra descobrir quem foi que traiu ele, se ele vai conseguir ou não, é com vocês, pessoal. O nosso quarto manhwa, não menos importante, mas também importante, SS Classe Revive Hunter. Tudo começa com várias pessoas saindo da dungeon, né? E essas pessoas, dentro dessas pessoas, né, está o herói desse mundo, né? E esse cara é chamado de Imperador das Chamas. E esse cara tem várias pintas de classe lá de protagonista apelão, né? E ele, tipo assim, ele tá pouco cagando pra tudo. E ele acaba, tipo assim, pegando o microfone da repórter e acaba falando um monte de merda lá, né? E todo mundo tinha que calar a boca, porque ele é mais forte. E esse cara não é o nosso protagonista. Nosso protagonista é mostrado depois, né? E nosso protagonista tá lá. E ele fala, que inveja, né, nosso protagonista. E ele acaba mostrando que nosso protagonista é uma pessoa totalmente reclusa, um otaku recluso, né? Ele tem inveja de tudo, ele tem inveja das pessoas que têm animais, das pessoas famosas, das pessoas que têm poder. E entre eles ele tem inveja desse cara, que é o Imperador das Chamas, né? E ele tem tanta inveja, mas tanta inveja, que o mundo recompensa ele pela essa inveja, né? Tanto que é mostrado que ele ganha uma classe. E diz assim, nessa classe, você ganhou essa classe porque a torre está impressionada com tanto da sua inveja, né? E essa classe é Eu Quero Você, essa classe, né? O nome do poder dessa classe, eu quero você, né? Então toda vez que ele morrer por um inimigo, ele ganha o poder desse inimigo e ele acaba retornando no tempo. Então se ele morrer por alguém, ele acaba retornando no tempo e ele pode pegar uma das habilidades dessa pessoa. E ele acaba lembrando, né, que várias pessoas que quando ganham essas habilidades, né, que é recompensada pela torre, né, tipo assim, se você treinar muito, a torre te recompensa com uma carta pra você despertar. Se você treina
se você treina pouco, tipo, tudo é formado no que você faz na sua vida. E ele tinha muita inveja, então ele acaba ganhando essa classe. E nosso protagonista, ele lembra que várias pessoas do YouTube acabaram postando, né, essa que ganharam uma classe específica, né? E ele acaba tocando essa classe, ele vê que essa classe, se ele morrer, ele retorna no tempo. Só que ele quer testar essa classe, né? Então ele sabe que esse Imperador das Chamas, ele é papas na língua, né? E ele acaba indo lá encontrar esse Imperador das Chamas, né? E ele acaba, tipo, ele ia pedir pro Imperador das Chamas só matar ele, mas ele acaba vendo que o Imperador das Chamas está tretando com uma menina lá de uma guilda uma guilda das bruxas, né? E esse Imperador das Chamas fala assim, olha, eu soube que você tentou me envenenar, e esse Imperador das Chamas acaba matando essa menina. E ele conta um monte de podre que aconteceu também. E o nosso protagonista acaba escutando aquilo. E nesse momento o Imperador das Chamas vai matar ele de qualquer maneira, né? Então o Imperador das Chamas vê que o nosso protagonista ouviu, né? E acaba matando ele. Nosso protagonista, ele vê que ele realmente consegue voltar no tempo, né? E ele conseguiu roubar uma das habilidades desse Imperador das Chamas. E agora ele vê que ele sabe todos os nomes dos heróis mais fortes. Então ele acaba ele retorna no tempo ele retorna no tempo pra caramba, né? Ele fica se matando várias e várias vezes para retornar por um tempo onde as dungeons não era tão grande assim, né? Para que ele possa roubar as habilidades dos caras mais fortes ali desse mundo e ele ser o protagonista desse mundo, né? E ele, tipo assim, mano, tem um episódio, eu não sei qual é o episódio, não sei se é o 7 ou 8, mas tem um episódio que eu até chorei, mano. Que é um episódio muito triste, né? Que é um episódio das bonecas, vocês vão ver aí, é um episódio das bonecas. Que é uma parte da dungeon das bonecas, mano. E tipo assim, agora ele vai usar todos o conhecimento que ele tem do mundo retrasado que ele viveu, né? Daquele mundo que ele tinha vivido. Ele vai usar todo esse conhecimento de como derrotar as dungeons para que ele possa ser o protagonista, né? E para que ele possa se vingar das pessoas que fizeram mal com ele, das pessoas que deixaram ele num relevo mesmo, deixaram ele num lixo do lixo, e para que ele possa ser o protagonista desse mundo, né? E se ele vai conseguir ou não, é com vocês, pessoal. Já o nosso, não menos, mas também muito importante, nosso último manhwa, né? Return of the SS Class Rank. Tudo é nos mostrado no começo, nosso protagonista ele acaba enfrentando uma guilda chamada Odin, né? E essa guilda tem os mais fortes. Só que nosso protagonista, ele foi o único que não se dobrou para essa guilda, né? E essa guilda, eles acabam matando nosso protagonista várias e várias e várias vezes, né? E toda vez que o nosso protagonista morria, ele perdia alguns itens e descia alguns levels. Então, tipo assim, ele tinha que meio que recompensar tudo de novo para tentar lutar com essa guilda de novo. Só que mesmo todo o esforço que ele fazia, né? Toda a raiva que ele sentia, ele não conseguia superar essa guilda, porque essa guilda tinha os mais fortes, os ranks mais fortes, né? E dentro dessa guilda tinha um líder, que é o Odin, né? Que é o cara mais forte ali daquele mundo ali, né? Daquele jogo, né? Que nosso protagonista joga um jogo. E nosso protagonista, porra, todo puto, porque, tipo assim, mesmo depois dele fazendo de tudo, ele não conseguia derrotar essa guilda, ele não conseguia matar o Odin. E ele fica puto, né? E ele, tipo, mano, ele fica muito puto mesmo, porque ele não conseguia passar desses caras. E esses caras são muito safados, porque esses caras pegaram e se uniram entre os mais fortes pra derrotar nosso protagonista e destronar ele totalmente. Nosso protagonista era o top 1. E ele perdeu o título, né? De top 1 pra esse cara do Odin, porque ele pegou esse Odin, ele usou a força dele pra domar os mais fortes e criar uma guilda de um dos mais fortes mesmo, né? Que é a guilda lá do Odin. E nosso protagonista, um certo dia ele acaba retornando no tempo, né? E ele retorna tudo antes de acontecer aquilo lá, tudo, né? E ele acaba percebendo que ele retornou no tempo. E agora o nosso protagonista vai fazer de tudo para quê? Para poder ficar mais forte que esse Odin, né? Porque esse Odin é um verdadeiro gênio, né? E ele acaba retornando no tempo para ele poder ficar mais forte que esse Odin, né? E ele retreina o corpo dele para antes do jogo começar, né? Porque ele sabe que esse jogo ele moda você da forma que o seu corpo é, né? Se seu corpo é muito forte, você vai ser muito forte no jogo. Se seu corpo é muito fraco, você vai ser muito fraco. Ele moda conforme você é. Se você é muito inteligente, entendeu? Então, se você tem atributos físicos normais no mundo real, esse jogo acaba usando esses atributos também. Nosso protagonista, ele volta para a mesma classe que ele tinha, né, que era a classe Berserk, e agora vai ser totalmente diferente. Nosso protagonista não vai deixar mais aquela raiva totalmente pura dominar ele, mas ele ainda vai ter aquela raiva pura, mas ele não vai deixar essa raiva totalmente pura dominá-lo, e ele vai tentar fazer de tudo para poder se fortificar nesse jogo e derrotar finalmente o Odin, né? Que ele nunca derrotou. Ele foi o único personagem que ele nunca derrotou, foi o Odin. E agora ele vai fazer tudo pra buscar essa vingança. Ele vai sentar a porrada em todo mundo, porque os protagonistas ele não fica junto com pessoas, então ele acaba sempre seguindo sozinho, treinando o caminho sozinho. E ele vai te usar agora de uma vida de stream, porque ele não utilizou na vida passada dele, né? Porque na vida passada dele só queria ser forte, queria matar todo mundo e foda-se. Agora ele só quer ser forte, matar todo mundo e quer também ter fama em cima disso, né? Porque ele foi o único que não utilizou da fama.
E ele vai fazer de tudo pra também utilizar da fama e vai tentar fazer de tudo pra não ser desmascarado nesse jogo. E agora ele vai enfrentar várias etapas que normalmente ele não enfrentou na vida passada, né? E pra, tudo isso para poder conseguir ser mais forte que esse Odin no final, né? Se ele vai conseguir ou não é com vocês. Conseguir essa vingança contra esse cara do Odin.